Nayara e Fábio. Tudo bem, queridos? Mais uma vez, graças e paz. Pediram aqui para poder virar aqui, Antônio, a câmera, para a gente poder ver. Vocês estão ouvindo direitinho? Positivo, tá show de bola. Vou só virar aqui a câmera para você ver os nossos irmãos que estão aqui. Todo mundo tá com maquiagem aí, ó. Tá todo mundo maquiada. Tá vendo? Ô, Glória, a igreja tá cheia. Tchau aí, igreja. Fala aí, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Saudade desse povo. Pronto. Já começamos, então. Antônio Paloma, Manaí, graça e paz. Aqui de última hora, aqui, sabe como é, né? Pediu, ô Sérgio, por que então você não dirige? E como eu tenho uma habilitação, hoje eu vou dirigir um culto aqui. Quem não é habilitado não pode dirigir um culto. Então, queridos, mais um motivo de alegria de estarmos aqui hoje, diretamente da nossa congregação com os irmãos em Rafael Jambeiro. E eu queria que os irmãos se colocassem de pé, os que estão em casa podem ficar sentados, mas quem está aqui na igreja com reverência vai ficar em pé. E vamos orar nesse momento para iniciar, amém? Infelizmente, a gente não tem hoje um levita, mas a gente vai cantar hoje aqui, vai louvar o Senhor. Então vamos orar. Pai, louvado e exaltado seja o seu nome. Senhor, estamos aqui na tua presença, na tua casa de oração, junto com nossos irmãos que estão nos seus lares. Oramos ao Senhor e agradecemos porque o Senhor preparou este momento para nós. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer podemos proclamar. Pai, pelo teu santo nome estamos reunidos para a tua graça, para a tua glória, Senhor, para agradecermos o nome que é digno de todo nome, toda honra, toda glória e exaltação seja dada ao Senhor. Mas essa noite, Senhor, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos do livro de João, ao grupo Manaí que aqui está. Oramos, Senhor, por cada membro que aqui está, por cada filho teu que aqui está. Mas em especial, Senhor, que o Senhor derrame uma potente bênção sobre a vida da tua serva que irá ministrar. Senhor, estamos entre irmãos. Não estamos aqui, Senhor, para poder apresentar nenhum trabalho, mas eu peço que o Senhor, Pai, venha sobre a vida da tua serva e acalme o coração da tua serva, o coração das tuas filhas que estão aqui. Sabemos, Senhor, que é uma novidade para nós, mas o Senhor está em todas as coisas. O Senhor controla todas as coisas, toda a modalidade de culto, inclusive o semipresencial e o online. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada filho teu que aqui está. É o que nós te amamos e nós te proclamamos para o teu santo nome. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 27, a palavra que o Senhor colocou no coração da nossa irmã. Salmos capítulo 27, do 1 ao 4, do verso 1 ao verso 4. Toninho, qual é o nosso quórum hoje aí? Quantas pessoas aí hoje? 10. Temos 10 pessoas nesse momento. 10 pessoas, vamos orar aí para a gente poder multiplicar, viu? Porque hoje o céu vai descer aqui, viu? Salmos capítulo 27, do verso 1 ao verso 4. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vamos repetir? O Senhor e a minha... A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Repita comigo. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Amém? Assim o Salmo de Davi nos proclama: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A palavra do Senhor diz que vale mais um dia perante o Senhor do que 1000 em outro lugar. Quando o salmista ele fala sobre isso, queridos, ele traz sobre uma responsabilidade, ele traz sobre uma sabedoria que não existe outro lugar onde deveríamos estar, a não ser na casa do Senhor. Outrora a gente não andava, a gente não estava aqui, a gente estava aí ao grande prazer do mundo, estaríamos nesse momento agora fazendo o quê? Talvez até política, né? Se é 25, se é 13, mas para o crente não existe partido, não existe número. O nosso partido é Jesus. O que nós devemos proclamar, que nós devemos todos os dias estar prontos a alistar, prontos a
mostrar às pessoas qual é a realidade, é o partido de Jesus. Um ao outro, queridos. A gente pode até ter um carinho, a gente tem nosso, que a gente vai poder voltar, a gente traz a questão da eleição, porque a gente está vivendo esse momento. Então, muita gente na flor da pele. Recebi uma ligação agora ali, falou: Sérgio, eu posso contar contigo do meu candidato? Eu falei: entra na fila, porque 40 já me pediram. E eu não sei, aí eles me perguntam: vai votar em quem? Eu falei: não sei. E aí, eu, uma vez ministrando lá na sede, eu falei sobre a questão de política, né? E aí, Sérgio, a gente quem vota, eu acho que a gente tem que se assemelhar, a gente tem que se achegar mais próximo às pessoas que têm princípios cristãos, a pessoa que seja pelo menos temente ao Senhor, porque, queridos, quando se fala sobre política, a gente tem que ficar com o pé atrás até com o servo de Deus, porque é muito complicado. A gente foi chamado, queridos, para poder trabalhar, para poder apregoar o ano aceitável do Senhor, o nome do Senhor. E às vezes a gente desvirtua, né? A gente tira a nossa atenção. E agora a gente vai trazer sobre o exemplo de João Batista. Quem é que João Batista estava fazendo eleição? A candidatura que João Batista pregava, quem era? João era a voz que clamava no deserto, dizendo: endireitai as vossas veredas. Sabe o que isso quer dizer? A nossa vida, como é que está? A gente tem que endireitar a nossa vida. Se o Senhor voltasse hoje, como diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem para poder oferecer? Garanto a vocês aqui, queridos, que muitos aqui já dizer: Senhor, eis a minha vida aqui, ó, que foi entregue ao Senhor, que foi carimbada pelo Senhor, foi lavada pelo teu sangue. Mas existem pessoas, queridos, que ainda não estão no nosso apreço. Então, a nossa política aqui terrena e passageira é proclamar o ano aceitável do Senhor. Sérgio, a eleição, aí, queridos, é individual, que ninguém vai entrar nessa seara, porque futebol e política a gente não discute, principalmente dentro da igreja que a gente fala sobre Jesus. Mais uma coisa, vocês pediram ao Senhor, não foi? Que vocês habitassem aonde? Na casa do Altíssimo. Já que a gente está aqui, e vocês que estão em casa, vamos louvar o Senhor? O que a gente preparou? Irmã Mirandi? Bora? E hoje aqui vocês estão online. Não se preocupe não. Pai de conta que nem isso aqui existe, eu nem olho no celular. Gente, eu vou dar licença aqui agora, porque agora, sabe o que vai acontecer agora? O céu vai descer agora, os irmãos vão louvar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes, as minhas lágrimas, gotas de adoração.
Que a cada dia nós venhamos desejar apelar pela presença do nosso Deus. Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Ele que se entregou a si mesmo por nós, ele falou de nós. Senhor, Deus santo e poderoso, Deus de Deus nosso lar. Nós precisamos de Ti, Senhor, e sem Ti nós nada podemos fazer. Ó Senhor.
Ainda falta um, meninos, para nós finalizar. Sim. Esse daqui, que é o muito difícil. Aleluia. Nós vamos sim para mais um. E aí, a nossa irmã.
voltando. Eu acho melhor a gente, para poder não ter... Pode sentar a igreja. Vocês que estão sentados em casa, continuem sentados. Eu acho melhor a gente ligar, porque a potência ela faz muito barulho e dá para poder captar perfeito sem microfone. Toninho, vamos fazer um teste? Tá beleza, sim, tá beleza, 100%. Tá ouvir? 100%. Pronto, eu só vou chegar mais perto um pouquinho. Vamos orar novamente? Orar sempre é bom, né? Pai, obrigado, Senhor, por essa primeira parte. Mas agora, Senhor, mais uma vez, como filhos pedintes, Senhor, derrama sobre nós, Pai, o Teu Espírito, que Ele continue conosco. Toma, Senhor, a Tua filha nas Suas mãos. Estamos aqui hoje para poder ouvir do Senhor aquilo que o Senhor colocou no coração da Tua serva. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais para podermos sair daqui, Senhor, mais apaixonados por Ti, aprendendo mais sobre o Senhor e aquele que é casado, que tome posse de tudo isso que o Senhor tem para falar às nossas vidas. O fundo espiritual da Tua mensagem é o que nós oramos e Te agradecemos. Amém? Nesse momento, queridos, convidamos a nossa irmã Luz Neto, que está vindo, como diz o pastor Jorge, para o Calvário. Mas estamos entre irmãos, sim ou não? Amém. Precisa ficar acanhada? Mas é assim mesmo. Então, irmãos Neto, e as honras. Pode. Pode. Só chega mais próximo para poder captar o microfone. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e permaneça conosco. Amém? Amém. Se quiser, deixa eu mais. Glória a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, né? E eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos estudar a respeito das bodas em Caná da Galileia. Glória a Deus. Amém? João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam, fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nosso estudo é a respeito das bodas em Caná da Galileia. No capítulo 1, nós estudamos há 15 dias atrás, nós estudamos, né, nós pudemos observar que Jesus foi apresentado como verbo antes da história e entrando no mundo dos homens para revelar o Deus único. E hoje, no capítulo 2, Jesus é apresentado como Jesus social e humano, mas sempre olhando para a cruz. O Jesus humano, porque Jesus, ele era Deus, mas ele também era ser humano igual a nós. Se a gente for ler aqui mais à frente, fala, né, que Jesus sentia fome, que Jesus sentiu sede, que Jesus chorou. E também o Jesus social, como nós, né, participamos de eventos, e Jesus aqui foi convidado para uma festa de casamento. E aí nós vamos estudar alguns aspectos, né, importantes nessa leitura. O primeiro dele é o fim do cerimonial da lei judaica. A água tinha uma função muito importante na lei judaica.
principalmente a água que era contida naquelas talhas de pedra. E elas serviam para lavar as mãos, cuidadosamente para comer, servia também para eles se aspergirem depois que voltavam da praça, e também para lavar copos, jarros e vasos de metal. E aí Jesus, quando ele manda encher totalmente aquelas talhas, transformando toda aquela água em vinho, ele quis simbolizar o fim da velha ordem e, consequentemente, a instituição da nova ordem, que o vinho representava o sangue de Cristo. Né? Então, nós conhecemos a lei de Moisés, né? Então, Jesus, naquele momento, ele estava demonstrando que ali era o fim da velha ordem, onde, né, nós sabemos os 10 mandamentos, onde todos tinham que cumprir, se deixasse de cumprir um, anulava os outros, e nós sabemos que o homem não consegue cumprir os 10 mandamentos. E Jesus veio com esse propósito, né? Justamente porque o homem não conseguia cumprir os 10 mandamentos, não conseguia salvar a si mesmo, então Jesus veio instituindo agora uma nova ordem. Né? Nós vivemos agora sob a graça de Deus. Ele estabeleceu uma nova aliança com o seu próprio sangue. E esse vinho já simbolizava o sangue de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ver no segundo aspecto também o milagre da criação antiga, mais parábola da criação nova. E aí nós aprendemos, né, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele não veio para revogar a lei antiga, mas ele veio cumprir a lei. Jesus, ele veio cumprir a lei e substituir essa antiga lei por um novo culto. Agora, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em cada um de nós, em cada filho de Deus, né? E agora nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora porque na antiga aliança, nós sabemos que Deus usava algumas pessoas, mas as pessoas não tinham livre acesso a Deus. Mas a partir do momento em que Jesus veio a essa terra, né, que ele morreu, ali nós lemos a palavra de Deus que o véu do templo se rasgou de cima a baixo ali, mostrando que agora o homem tem livre acesso com Deus. Então Jesus, naquele momento ainda, né, a gente vê que esse foi o primeiro milagre de Jesus, ele já pensava na questão, ele sempre estava olhando para a cruz, que sabia que chegaria um momento que aquele, na verdade, foi o momento de iniciar, né, o ministério dele, o primeiro milagre que ele fez. E nós observamos também Jesus aprovando o casamento. A presença de Jesus naquele casamento pode simbolizar a aprovação de Deus para o casamento. Nós sabemos que o matrimônio é ordenança de Deus, né? A família é projeto de Deus. E Jesus sendo convidado para aquele casamento demonstra para a gente que nós temos que convidar Jesus para o nosso casamento, para tudo em nossas vidas. Não é simplesmente, Jesus não cuida, não é simplesmente da nossa vida espiritual, mas cuida de nós como um todo, né? E claro que se a nossa vida espiritual vai bem, o resto vai bem também. O nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, tudo vai bem. E aí, nos mostra que se ainda não convidamos Jesus para fazer parte do nosso casamento, é hora de nós fazermos isso. Amém? Jesus precisa fazer parte do nosso casamento. E esse vinho transformado por Cristo, a gente percebe aí que o vinho que Jesus transformou foi melhor do que o primeiro vinho, né? Aí nós lemos a palavra de Deus que diz que eles serviam primeiro o melhor vinho e no final serviu o vinho ruim, porque as pessoas, né, às vezes já estavam até embriagadas e não ia perceber. Mas ali foi o contrário, o melhor vinho ficou por último. Isso demonstra que Jesus, em nossas vidas, no nosso casamento, a cada dia Deus vai transformando nosso casamento para que seja melhor. Amém? Nós sabemos que é casado, sabe que passa por muitas dificuldades, né? Tem muitas coisas, mas a cada dia Deus vai nos aperfeiçoando e vai cada dia melhorando, porque Deus vai tratando, né, com a nossa natureza. Às vezes a gente é um pouquinho diferente do esposo, e aí Deus vai tratando com cada um de nós e com Jesus. Certamente o nosso casamento cada dia fica melhor. Amém? E aí nós vamos ver também a posição de Maria, né? Aquele diálogo de Jesus com Maria, Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Será que se nós recebêssemos uma palavra dura, né, dessa, será que a gente fazia o quê? Será que a gente iria embora, existiria,
Ou será que a gente faria como Maria fez? Porque a gente percebe ali que ela, quando ela disse para Jesus, para ele fazer alguma coisa, porque ela sabia que ele poderia fazer alguma coisa, né? E aí a gente observa que Maria, ela percebe ali o problema social, porque os noivos iam ser envergonhados. Faltou o vinho na festa de casamento, e o vinho simboliza alegria, né? E Jesus já não olha para a questão social, Jesus olha para a questão espiritual, porque ele o tempo todo estava pensando, já olhando para a cruz. Glória a Deus por isso, né? Porque Jesus, ele havia recebido a unção do Espírito Santo e estava com os olhos voltados para a cruz. Ele sabia da missão que ele veio cumprir aqui na terra. E na sua resposta, ele fala a respeito da cruz, né? Minha hora, ele diz, a minha hora ainda não chegou. Mas, diante daquele pedido de Maria, a gente percebe que, apesar dele estar dando essa resposta, mas ele fez aquilo que ela pediu. Porque Maria, mesmo diante daquela resposta, ela chamou os serventes e disse que era para fazer tudo que Jesus mandasse. Então, ela sabia, ela acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ela tinha certeza de que Jesus realmente era o Messias prometido. E como Filho de Deus, ele tinha poder para operar milagres. Amém? Ele poderia fazer o que quisesse. E também ela tinha certeza de que o seu pedido seria atendido. Ela acreditava nele e ela foi submissa a ele. E aí, nós também observamos a posição do mestre-sala, né? O mestre-sala, ele tinha a função de provar a água transformada em vinho por Jesus. E aí ele chama o noivo e ele diz coisas que nos fazem refletir. Primeiro ponto, o vinho servido primeiro, que deveria ser o melhor, era de qualidade inferior. E não se comparava ao outro que lhe estavam apresentado. E na questão espiritual, esse primeiro vinho, ele representava a velha ordem do culto judaico. Mas o novo vinho representava a nova aliança estabelecida, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? O segundo ponto, o bom vinho, como consequência lógica, representa a nova ordem. Representa o evangelho instituído por Cristo, que dá a salvação pelo sangue do Cordeiro. Então, pelo lado espiritual, ali estava sendo demonstrado que aquele antigo vinho representava a antiga ordem das ordenanças, né, dos mandamentos de Moisés, e aquele vinho novo representava a nova aliança. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para salvar, nos salvar, para salvar pecadores. Glória a Deus por isso, né? Porque o nosso Deus teve misericórdia de nós e providenciou a nossa redenção. Nos reconciliou com Deus através dele mesmo. Os sinais e a sua glória. Sinais, usado ali por João, significa milagre de Cristo. Né? Então, ali foi instituído o primeiro milagre de Jesus. Os milagres de Cristo, porque apontam para a morte e a ressurreição de Jesus e a consequente salvação vinda por ele. Então, Jesus, como nós sabemos, ele veio com esse propósito aqui à Terra para morrer e salvar pecadores. Ele veio com esse propósito. Ele veio cumprir aquilo que Deus tinha determinado a ele. Porque se ele não fizesse isso, nenhum de nós teríamos o direito de nos salvar. Porque nós não conseguimos salvar nós mesmos. Somente o Filho de Deus veio aqui a essa terra, derramando o seu sangue, né? Pagando o preço no nosso lugar, para que nós, hoje, através da graça de Deus, quando nós abrimos o nosso coração e aceitamos esse presente que é a salvação, então, a partir desse momento nós somos salvos. O nosso nome é escrito no livro da vida. Glória a Deus. Sua glória, aqui é sinônimo de poder. Uma demonstração do poder de Jesus, tudo aquilo que ele podia fazer. E a partir daí, a gente vê todos os milagres que Jesus fez, né? E continua fazendo até hoje. E o maior de todos eles é a salvação. Né? O maior de todos os milagres, o maior de todos os presentes, que às vezes a gente, nas lutas, todos nós temos desejos no nosso coração que a gente quer, né, diante de Deus, mas a gente se esquece de que o maior milagre
que existe a salvação. É um pecador ser convencido pelo Espírito Santo do seu estado que necessita de Jesus para ser salvo. Amém? Glória a Deus. Então, nós podemos observar que Jesus, ele faz a diferença em nossas vidas. Como já foi dito, não só no nosso casamento, mas em tudo que nós fazemos. Jesus é importantíssimo. Não somente pela salvação, principalmente por isso, mas, no mais, em todos os aspectos. Se a gente sofre, né, no mundo nós teremos aflições, teremos dores, mas com Jesus a gente tem esperança, a gente é muito mais do que vencedor. O melhor de todos os presentes que ele nos deu foi a salvação. Mas ele não cuida somente da nossa vida espiritual, mas ele cuida de nós como um todo. Ele sabe das nossas necessidades, ele esteve aqui como humano, como ser humano, e ele sabe das dificuldades de ser humano aqui na Terra. E é por isso que ele cuida de nós, nos mínimos detalhes, porque ele nos ama, né? E glória a Deus por tudo, porque Jesus, hoje, pela graça e pela misericórdia do Senhor, ele faz parte de nossas vidas. E certamente Deus está cada dia tratando conosco para que a gente seja uma pessoa melhor em todos os aspectos. Não só no casamento, mas em todos os aspectos. Amém? Glória a Deus. Foi bem rápido, né, Sérgio? Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, se você prestou atenção, você viu o fundo espiritual de tudo. Eu vou tirar aqui. Desculpa, de tudo que a irmã Luzinete falou aqui. Queridos, a passagem sobre a boda de Caná, para mim, é uma das mais lindas da Bíblia. Porque ela chama muito a atenção e ela fala sobre relacionamento, como a irmã Luzinete falou, sobre a questão de casamento. Jesus, ele estava onde, queridos? Onde foi que Jesus estava? Numa festa de casamento. Jesus estava no meio de muita gente? Estava, não foi? Estava se relacionando? E por que tem crente que não gosta de se relacionar? Tem crente que não gosta de ir na festa, é convidado e não vai nos lugares. Eu fico me dizendo, meu Deus do céu, fica dentro de casa e fica ranzinza e não vou. Porque tem gente que é assim, não é pelo fato de ele ser cristão, mas é porque é fato da personalidade. A pessoa não gosta de se relacionar. Mas Jesus estava onde? Estava lá, e a pessoa fala assim, menino, não vá, porque você tem que dar testemunho. Gente, Jesus ele estava numa festa. E às vezes a gente fica querendo falar assim, você não vai para a festa, você tem que dar testemunho. Gente, o cristão é um ser de relacionamento. A gente tem que se relacionar. Não tem nada a ver com o estudo. O estudo é outra pegada. Estou falando aqui agora, não tem nada a ver. Mas o cristão é um ser de relacionamento. Então, quando Cristo nos chama, onde é que a gente estava antes de sermos cristãos? Você estava onde? Antes. Estava onde, Raul? Antes de ser cristão? Lucas não estava dentro de casa, né? Se falar alguma coisa, mira aí que está ali com Deus, viu, Lucas? Cuidado, né? Mas, queridos, eu andava em festa, eu estava em festa de lago, eu estava lá no meio da Praça de Laura, em careta, um monte de coisa. Nós estávamos. E aí, quando fala sobre festa, eu quero ir. Você tem que ir. Agora, tudo na nossa vida com o quê? Com ordem e a gente tem que experimentar de tudo e reter o que é. É em todo lugar que a gente deve estar? Não. E Jesus estava no casamento. Jesus foi chamado em cima da hora para ir para o casamento? Não foi. Se vocês prestarem atenção que a irmã Luzinete falou. Jesus, ele foi convidado, a palavra diz o quê? Que ele foi convidado para estar no... Ou seja, as pessoas quiseram que Jesus... As pessoas não. Os noivos quiseram que Jesus estivesse no casamento. E quando nós casamos, a Bíblia fala que hoje não são mais dois. Ou não são mais dois, mais um, né? Carne da mesma carne. E a Bíblia fala sobre um cordão de 3 dobras que não se quebram. Os dois, homem e mulher, e Cristo entronizado no centro, que é o cordão de 3 dobras. E Jesus estava lá na festa. As pessoas chamaram Jesus para fazer milagre na festa? Vocês viram aqui agora. Sim ou não? Estou fazendo essa batida agora do estudo, para ver se vocês viram ou não viram. Não chamaram Jesus para fazer milagre. Chamaram Jesus porque quiseram Jesus como o quê? A companhia, como um convidado. E a irmã Luzinete tocou num ponto aqui, queridos, em que Maria, ela estava... Sabe quando você está fazendo uma festa? E eu lembro de uma festa de 16 anos, eu não estava na igreja, e eu era descrente. Vou trazer aqui um exemplo aqui agora de descrente. Eu fiz 16 anos, comprei 10 caixas de cerveja, ó.
Menino de 16 anos, com 10 caixas de cerveja. Queridos, eu estava tão preocupado em servir o pessoal, que eu estava tão preocupado em que todo mundo comesse, que todo mundo bebesse. Nesse dia, a casa de minha mãe, ela tem 49 metros quadrados. Não é uma casa grande, é uma casa pequena. Nesse dia, minha mãe convidou os parentes próximos, que eram 2 tias, 4 primos, 6 primos, 2 tias e 6 primos. Gente, convidado não convida. Por favor, regra básica de etiqueta. Você que foi convidado, não convide. De duas tias e 6 primos, foram 43 pessoas numa casa de 49 metros. Até com a cabeça no batente do banheiro, minha gente. O povo dormiu. E imagine eu, estava preocupado em servir. Maria estava a mesma coisa. Maria estava preocupada no serviço da festa, estava preocupada em agradar as pessoas, estava preocupada no ponto fundamental de que os noivos não passassem vergonha. Porque, queridos, a nossa festa de casamento, ela dura quantos dias? É o dia só que dura. Casou, encheu o bucho, vaza. É o valor mesmo, né? O judeu não. São 7 dias de casamento. E aí que veio a problemática do vinho. Logo nos primeiros dias, o pessoal começou a chapar o coco, começou a beber. A gente não vai entrar aqui na tese se era vinho alcoólico, se era roxo. A gente vai falar sobre a questão do serviço. Então, o vinho ia acabar, sabe? Nos dias. E o pai dos noivos não se programaram, na verdade se programaram, mas eles não imaginavam que viria uma quantidade maior de convidados. Convidado convida, convidado não convida, para não fazer com que os donos da festa passem vergonha. E aí acabou o vinho, então, Maria aí ficou. E Jesus está lá e falou assim: quando a gente está apertado, que a gente quer resolver um problema com as nossas próprias forças, não é não? Eu quero resolver, tem uma situação para resolver. Em vez de colocar primeiro nas mãos do Senhor, o que é que eu faço? Vou tentar resolver da forma humana. Quando tudo não dá certo, o que é que a gente faz? Jesus me acolhe. O que é que Maria fez? Jesus, o vinho acabou. Aí Jesus, que estava ali espiritualmente e onisciente, sabendo de todas as coisas, aí ele vai para a mãe e fala: mulher, o que é que tenho eu contigo? Aí, irmãos, vai fazer a pergunta: o que é que você faria se recebesse essa mensagem? E eu ali, ninguém viu, mas ela viu fazer assim, ó, eu vazava. Alguém me tratar assim? Uma mãe tratar o filho assim? A gente veio ali conversando sobre outra coisa que eu não posso abrir, mas um relacionamento de parentesco. E se você mais novo trata a sua mãe mais velha assim, o que é que sua mãe falar? Pô, se for uma mãe brava, é logo supapo pelo pé do ouvido, né? Mas se for a mais, meu filho, você não está falando com parecer a sua, não. Mas Maria não podia falar isso, irmão. Por quê? Ela sabia que estava falando, como a irmã falou, um rei dos reis, senhor dos senhores, Deus dos deuses. E Jesus falou: o que é que tenho eu contigo? E aí vem, queridos, você critica às vezes seu irmão da Igreja Católica, mas tem um princípio de Maria que todo mundo segue. Você sabe qual é o princípio de Maria que todo mundo segue? Até o crente segue. Uma ordenança de Maria que todo mundo segue. Qual é, irmã Luzinete? Fazei tudo conforme ele disser. Esse é o único princípio de Maria que o crente segue. Aí tem aquelas campanhas, né? Peça a mãe que o filho atende. A gente já vê que isso não é uma realidade. A gente vê que Maria disse: fazei tudo conforme ele disser. Porque é só Jesus, queridos, que pode dar a condução da nossa vida. É só Jesus que pode fazer e dizer e ditar as regras de toda a nossa vida. Você sabe por quê? Ah, Sérgio, eu não sigo Jesus. Tudo bem, você tem toda a autonomia de não seguir, porque ele lhe deu o poder de escolha do sim ou não. Mas todos nós devemos comparecer com o encontro com Cristo, que nós chamamos de tribunal do Cristo. Ou seja, se você aceitar seguir ou não seguir, a sua escolha vai ter uma consequência, mas eu lhe digo com certeza, todos nós compareceremos perante Cristo para prestarmos conta. Só que quem comparecerá perante Cristo? Aqueles que decidiram seguir a Ele e obedecer a Ele. Os que também decidiram não seguir, terão um encontro com o Senhor, terão, mas será um encontro de juízo eterno de condenação. Voltamos para o casamento, porque o casamento é bom. Irmã Luzinete falou aqui, queridos, que foi o terceiro milagre de Jesus, não foi o que ele fez? Não foi? No casamento? Foi o qual? Foi o terceiro? Ah, foi o primeiro milagre de Jesus. E
quando Jesus realiza o primeiro milagre dele, onde foi? Será que tudo isso tinha um propósito de Deus para a nossa vida? Para poder falar? Queridos, se tem uma coisa que Deus, ele zela, e ele tem o maior cuidado, é a questão do relacionamento homem e mulher, ou seja, o casamento. Casamento, queridos, e agora eu vou aqui partir agora para o Ministério de Família, viu, Manaí? Vou sair agora, vou sair aqui, queridos, do Ministério de Família, porque essa é a mensagem que a gente traz sobre o Ministério de Família, que o casamento é um modelo que foi criado no céu aqui. Mas Sérgio não tinha mulher? Não tinha, mas ele criou um modelo para que o homem pudesse seguir, que era o quê? O casamento. E Jesus inicia, não no seu ministério, mas o primeiro milagre que Jesus faz no seu ministério é no casamento. Porque ele queria demonstrar, queridos, que o casamento ele tem importância. Jesus ele fez questão de ir para o casamento para poder honrar os noivos e para que o milagre dele, que foi um milagre de cunho espiritual, queridos, como a irmã Luzinete falou, Jesus estava mostrando ali com a questão da transformação da água em vinho que a antiga aliança, não foi isso? Vocês ouviram o que a irmã Luzinete falou? A antiga aliança ela acabava e a nova aliança feita por Cristo ela começava, que a gente chama do vinho novo, que é o vinho de melhor qualidade, que é o último a ser, como o mestre de cerimônia falou hoje, todas as pessoas servem o bom e no final, quando já estão aérea, servem o vinho de pior qualidade. Vocês não serviram melhor, porque Cristo, queridos, é a primazia e a finalização da nossa vida. A aliança com Cristo, ela finaliza esse ciclo pecaminoso que acabou em nossas vidas e começa uma nova aliança que é o melhor vinho, o melhor de Deus, que Ele guarda para poder nos dar na última hora. Jesus ele tem um projeto para a nossa vida, Ele tem um plano para a nossa vida. E o melhor de Deus na minha vida e na sua vida ainda vai se cumprir, querido. Já se cumpre, Ele é tão bom que Ele já derrama as bênçãos sobre nossas vidas e já se cumpre. Mas o melhor ainda está por vir. Quando será? Quando Cristo voltar e vier buscar você que é a igreja para viver eternamente junto com Ele. Aí vai ser o melhor vinho no final da festa, quando vai acabando. E aí Jesus vem e multiplica. E o que é que Jesus faz, queridos, para poder multiplicar? Quem escutou a irmã Luzinete falando? Onde é que Jesus opera esse milagre? O que é que Jesus usa para operar esse milagre? Bora, gente! A água. Por que água? Porque todas as vezes que você vê água na Bíblia é sinal de purificação. Nosso batismo é onde? Nosso batismo é onde? É imersão, é aspersão ou infusão? Imersão porque nós temos que entrar na água. E qual é o simbolismo de você entrar na água? Quando você entra na água, morre o velho homem. E quando você sai da água, surge um novo homem para Deus. Então ali você está sendo purificado. Então a água, ela tem um conceito de purificação. E qual foi o utensílio que Jesus usou? Para poder, a água estava em algum lugar? Ou foi colocada? Jesus disse o quê? Enchei as talhas. Eram quantas talhas? Ô, gente, vocês não prestaram atenção. O irmão Luzinete vai ter que falar tudo de novo. Eram quantas talhas? 6 talhas. Eram 6. Eram 6 talhas. E isso tem um cunho espiritual. As talhas eram feitas de quê? De? Hã? Não. As talhas eram feitas de quê? De pedra. Eram entalhadas de pedra. Isso tem outro cunho espiritual. Por que não era feita de barro, Sérgio? Porque elas não suportariam a quantidade de águas que eram colocadas. Quando a gente leu, a palavra fala que era o quê, queridos? Vamos lá? Evangelho segundo João, capítulo 2, verso... Só para a gente poder ler. Verso 6. Vamos lá? Estava ali, quantas talhas? De que os judeus usavam para as suas, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas à medida, queridos. Aí ela significa que era de 40 a 60 litros de água. E essas talhas eram diferentes, elas não eram feitas de barro, porque elas não suportariam a quantidade. Se você colocasse 60 litros, 40, 60, o barro ele ia quebrar. Mas ela era o quê? Entalhada de pedra. E tinha uma situação. Essas eram especiais.
Porque elas eram usadas para quê, irmã Luzinete, que a irmã falou? A Bíblia fala, os judeus usavam para quê? Purificação, ou no final das festas, a aspersão, eles usavam. E elas eram especialmente entalhadas para suportar a quantidade de água. Queridos, qual é o cunho espiritual? Quantas talhas? Vocês sabem qual é o significado do número 6 na Bíblia? Significa o homem. Apocalipse capítulo 13, verso 18. Significa o homem. É o número do homem na Bíblia. E o número 7 é o quê? O número da perfeição. Porque Cristo, quando entroniza com o homem, soma-se a Cristo com o 6 do homem, cria-se o número 7, que é o número da perfeição. Essas talhas, querido, elas eram entalhadas de pedra, que significa a dureza do coração do homem. Homem 6, e a pedra significa a dureza de coração. Então, Cristo usa essas 6, não era por acaso que estavam lá. Tinha toda uma simbologia dessas talhas. Então, ele usa essas talhas para fazer um milagre dentro da talha, que é a purificação. Ou seja, o milagre de Cristo ele é realizado onde? Dentro de nós. Dentro do homem 6, dentro do homem que tem um coração de pedra. Tirarei o coração de pedra e dar-vos-eis um coração de carne, assim diz o profeta, porque é um coração mau, um coração que não se subjuga, um coração que só quer a ele mesmo, mas o coração de carne, o coração já de Cristo, um coração amoroso, um coração que se preocupa uns com os outros. Isso aqui é tudo extra estudo, viu, gente? Não tem nada a ver com tudo, mas a gente está acrescentando. Então, Cristo ele faz esse milagre para poder dizer, olha, a antiga aliança que tinham com você, que era água, hoje eu torno em vinho, para poder mostrar a nova aliança, e esse vinho simboliza o quê? O meu sangue. Lembra da ceia? Comei o corpo de Cristo, que é o pão, e bebemos o vinho, que é o seu. Então, esse vinho significava tudo isso. Então, o milagre das bodas de Caná, queridos, é o primeiro milagre de Cristo. O milagre feito dentro do casamento, que o casamento simboliza o que Deus cria no céu para todos nós. E aí, irmã Luzinete trouxe aquela questão da preocupação entre esposo e esposa, que muitas vezes nós não temos o mesmo gênio, não temos às vezes o mesmo pensamento, mas o bacana do casamento é duas pessoas que pensam diferente e convivem juntas e entendem. Quando a gente não entende, querido, é porque Cristo ele muitas vezes está afastado. A gente deixa as nossas decisões serem tomadas por decisões humanas e não chamamos o Senhor para dentro da nossa decisão. Quando, na verdade, toda a nossa decisão de relacionamento ela tem que ser baseada na palavra. Ela tem que ser baseada no que Cristo faria naquele momento. É que eu sempre falo, todas as vezes que o cristão ele tem que tomar uma decisão, qual é a pergunta que ele tem que se fazer? Você sabe? Você vai tomar uma decisão. Qual é a pergunta que você tem que fazer na sua vida sobre essa decisão? Em meus passos, o que faria Jesus? Em minha decisão, o que faria Jesus? Eu estou hoje, Sérgio, injuriando meu marido. Senhor, no meu lugar, qual é a decisão que o Senhor tomaria? Em primeiro lugar, ele falaria, sente e conversa. Mas a gente conversar fora. Porque todas as vezes que a gente quebra tudo sobre o nosso relacionamento. Quando tem briga no relacionamento, não é de Deus. A gente sabe que é de quem? Do inimigo. E Jesus, ele estava ali naquele momento. Convidado, pronto, não para se preocupar com o social, porque quem se preocupou com o social era a Maria, mas Jesus estava pronto para poder cuidar do quê? Do espiritual. Falou bem assim, olha, eu não vou aqui fazer o milagre para que eles não sejam envergonhados, mas vamos aproveitar e eles não serão envergonhados por milagre. Eu quero mostrar que eu sou Deus. Eu quero mostrar que eu posso. Queridos, na série que a gente falou até aqui há alguns dias, uma série chamada The Chosen, que é, você baixa o aplicativo e você assiste. Tem esse episódio das bodas de Caná. E nesse episódio a Bíblia não fala sobre isso, esse The Chosen é para poder preencher, não que ele quer acrescentar na palavra de Deus, mas ele quer trazer uma ilustração dos pontos bíblicos que não são detalhados. E aí, uma coisa que me chamou quando eu assisti esse episódio foi os servos que estavam presentes quando observaram Jesus fazendo um milagre. Porque eles sabiam que Jesus fez o quê? Encher as talhas de água. E eles viram que eles colocaram água. Jesus pede para sair. Quando eles voltam, o que eles olham é vinho. E olhar e falar assim, rapaz, eu tinha ouvido falar.
mas agora meus olhos puderam contemplar que esse aqui verdadeiramente era o Filho de Deus. Não é assim que está na palavra, mas eu penso dessa forma. Imagine. E aí nós estávamos conversando em casa ontem, estava eu, Cris, Paulinha e Jorge, a gente estava falando sobre experiências espirituais com Deus. Como Deus se apresenta em nossas vidas, às vezes, nos falando através do seu Espírito. E aí ele começou a falar de experiências de o irmão chegar e falar isso, de algo que o irmão só mentalizou, ele não verbalizou, e a pessoa foi lá e trouxe a revelação, dizendo: você acha que eu não sou Deus? Você acha que eu não sei que você está em casa, em pensamento, pedindo isso? Deus, ele opera de forma poderosa em nossas vidas, queridos. Esse milagre da boda de Caná é algo marcante, como todos os outros eventos da Bíblia, mas ele é muito marcante porque ele traz família. Ele fala sobre família. Ele fala sobre você não desistir da sua família. Ele fala sobre o milagre que pode ser realizado dentro do seu casamento. Ele fala que Cristo, ele jamais desistirá do seu relacionamento, e isso você jamais será envergonhado na sua festa. Esse episódio traz que quem preparou a festa não foi os pais da noiva, salvo engano. Foram os pais do noivo. Foram a família entre o pai e o noivo, que era o menos abastado, tinha menos dinheiro. E, consequentemente, eles não queriam ser envergonhados porque tinham pouco dinheiro. Então, eles não poderiam deixar faltar vinho para que o que tinha mais dinheiro subjugasse ele em relação a dizer: tá vendo? Você não quer me ajuda, então faltou vinho. Jesus, não, deixa aqui que eu vou abastecer. Vocês que são homens, coração de pedra, eu sou Jesus que faça um milagre e a transformação de vida. Então, queridos, é muito poderoso essa passagem. Leia depois com calma em casa, destriste isso. Porque a irmã trouxe com a maior fidelidade essa questão, todos os pontos foram abordados. E eu falo com propriedade porque, queridos, eu já estudei muito isso para poder ministrar em relação a encontro de casamento. Então, esse texto ele marca no meu coração, porque o milagre que foi feito naquele casamento foi um milagre que foi feito no meu casamento. Jesus, da forma que operou naquele casamento, ele opera hoje no meu casamento. E você tem que, já estou tirando o meu estudo do Manaí, trazendo para o Ministério de Família, mas não tem nada não. Então, queridos, deposite todas as suas forças no Senhor. E ele não vai fazer só o milagre das bodas de Caná. Ele vai fazer um milagre para toda a sua vida, porque o seu casamento é uma boda. A festa do seu casamento foi realizada com a bênção e a permissão do Senhor. E jamais o Senhor vai querer que algo na sua vida se perca. Para vocês que estão... não sei nem qual é o estágio, né? Mas vocês que estão prestes, pensam em casar, lembre-se, Cristo, ele tem que ser o centro do seu relacionamento. Se você for casar com o Mano Walter, você vai casar com ele porque você ama ele? Sim ou não? Se você for casar com Bruna, você vai casar com ela porque você ama ela? Não. Você não vai casar porque você ama. Nós não casamos porque amamos o nosso cônjuge. Pensamos dessa forma. É ou não é? Que eu casei com a minha esposa porque eu amo, mas não. Só vim compreender isso, querido, depois que eu estava casado. O nosso casamento não é porque nós nos amamos. Em pese, nós nos amamos. Mas o casamento de vocês que já estão aqui casados, ele só tem um objetivo: glorificar o nome de Deus. Porque todas as vezes, queridos, que um homem e uma mulher se unem em casamento, homem e mulher, da forma que foi feita pela criação, o nome de Jesus e o nome do nosso Deus, ele é glorificado. Porque nós estamos dizendo ao mundo que nós não estamos em novos conceitos de família, em novos conceitos de relacionamento. Nós estamos no conceito que foi criado no céu e deve operar aqui na terra. O nosso casamento é para glorificar o nome do Senhor. Quando vocês pensam nisso, queridos, e vocês pensam em casar para que o nome de Cristo seja glorificado, quando você vai discutir com a sua esposa, você pensa: se eu discutir com você, mulher, o nome de Jesus não está sendo glorificado, estou dando lugar ao inimigo, estou dando lugar a Satanás. Jesus, ele mostrou isso de forma indireta para que as pessoas viessem. Se eu estiver no centro, sendo convidado, todos os dias do seu relacionamento, jamais faltará vinho. E você sabe qual é o vinho? O que significa o vinho dentro do casamento? Aí sim. O casamento de muitas pessoas, queridos, já acabou. Sabe por quê? Eles deixaram o vinho acabar. Eles não prestaram atenção em que o vinho estava acabando. O vinho, querido, significa o nosso amor. Aquela paixão que inflama, quando você viu o Washington, Jesus, que moreninho, esse é o cara. Não foi assim? Ia falar: irmã, vou pegar para mim. A gente falava assim: vai ser meu.
Vai ser meu, né? Para não falar aqui namorado não, vai ser meu, né? Camille não está na idade, mas vai namorar, se preocupe não. Vai ser meu, quando você vê aquele boyzinho, e se o boy for bonito, sarado e crente, tá completo, viu, Camille? Tem que ser assim. Se for abastado de dinheiro, melhor ainda, Deus já fez a obra completa. Mas pelo menos tem que ser crente. Queridos, o vinho no nosso relacionamento, ele nunca pode acabar. Quando Jesus está conosco, ele está prestando atenção e ele está fazendo de tudo para que seja multiplicado o vinho do nosso relacionamento, que é o amor. Querido, você que é casado, você sabe a dificuldade do relacionamento, porque a gente tem dificuldade. Tem ou não tem? Tem dificuldade. Porque às vezes você botar na cabeça do meu marido que o marido é problemático. Ele é tão problemático que não quer fazer nada, fica em casa lá parado e a gente não faz nada. Mas de não fazer nada já é problema. E a mulher fica, faz, não sei o quê. Faz, mulher, eu vou fazer. Não precisa você me ligar e me falar, lembrar durante 6 meses. Em 6 meses você me lembra que eu tenho que fazer isso. Você pede o cara brasileiro e não faz nada. Mas, gente, eu lembro, o pastor Cláudio Duarte disse, quando o teu marido chega em casa, deixa ele lá na caixinha do nada, né? Assim, os 45 minutos que não faz nada. Às vezes a gente fala para a mulher, meu Deus do céu, essa mulher cobra quanto da gente, essa mulher fala tanto. Mas, queridos, o bacana do relacionamento é isso. As cobranças, os deveres têm que ser realizados? Tem. Mas a gente às vezes não, a gente tem que perceber que o nosso cônjuge, ele não é o nosso inimigo. A gente não compete com ele. Muito pelo contrário, nós trabalhamos juntos com um objetivo de vida criar os nossos filhos, conquistar o que nós queremos e, acima de tudo, percorrer a nossa carreira cristã como um casal cristão. As adversidades vão vir, vem, mas todas as vezes que vier a adversidade, lembre, aquele que acrescenta ao vinho, que acrescenta ao amor é Cristo. Se eu perceber que o meu relacionamento ele tem que ser para glorificar o nome do Senhor, eu jamais vou ultrapassar o limite do permitido dentro do meu relacionamento. Sabe qual é o limite do permitido? Quando você passa a ofender o seu companheiro. Seja com palavras, e fora disso que não entra, hoje a gente está vendo aí, às vezes, agressões. A gente tem que parar com isso. Muitas vezes era melhor você ter dado um murro do que você ter proferido esse tipo de palavra. Só que a gente não vai fazer isso. Então, temos que vigiar. As adversidades no relacionamento vão vir? Vão. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, ele não fala só para a pessoa que está lá fora, ele fala às vezes para o nosso companheiro que está dentro de casa. Você acha que não tem problema no meu relacionamento com Cristo? Tem. Agora dizer que a gente já chegou a ultrapassar a linha do permitido? Nunca levantei a voz para Cristo. Ela já levantou a voz para mim já tentou me bater. Brincadeira, viu, gente? Isso é brincadeira. Vai acabar que a madeira está ficando fraca. Nós temos a nossa desavença? Temos. Só que quando a gente percebe o seguinte, que o casal cristão tem que dar testemunho, a gente, opa, vamos aqui quebrar nosso serviço, porque não é nem ela nem eu, é Cristo. E quando a gente pensa assim, a gente se regulariza. Tudo isso já estou indo já para... Tudo isso é derivado da boda de Caná. Vocês acham, querido, que quando Jesus fez aquele milagre, aqueles noivos não ficaram para lá e para cá? Jesus encheu as talhas de vinho. E o vinho ali, querido, simbolizava o amor deles em relação a isso. Então, não deixe que o vinho na sua vida acabe. Você que é casado, vocês que estão namorando, vocês que estão prestes a namorar, estão aí buscando no Senhor. E nunca chega, né? Porque está vindo de jegue, é devagarzinho. Mas continue orando. Nunca deixe que o vinho acabe. O nosso casamento, querido, é uma festa perpétua. Porque todos os dias nós temos novidade. Todos os dias nós temos experiência para poder trocar. E todos os dias nós temos a necessidade de tomar esse vinho novo. Então, que Deus abençoe. Irmã, Deus abençoe a sua vida. Está vendo que não foi difícil? Foi fácil? É porque eu já entrei na pregação do Ministério de Família, já era premeditado isso já. Quando acabasse, eu falar sobre esse vinho em nossas vidas. Eu não posso perder a oportunidade de a gente falar sobre casamento e não ministrar sobre casamento na vida de vocês. Então, eu peço até desculpa, mas não é complemento de estudo, porque o estudo já foi completo. O que a nossa irmã Luzinete, ela trouxe. Com bastante espiritualidade, bastante propriedade. Da próxima eu já sei qual é o tema que eu vou mandar para ela poder ministrar. E não se preocupe, porque foi maravilhoso. Agradeço a Deus por isso. Temos os nossos estudos, que nós temos ainda outras datas para poder fazer. Antônio Paloma, Fábio Nayara, Deus continue abençoando a cada irmão que está aqui hoje, que pôde tomar para si em relação. Sabe que também na sua vida, querido, não é só a boda de Caná, mas é a boda de Sérgio Cristiane, de Antônio de Paloma, de Nayara de Fábio, de Adson de Fernanda, de Adriane de Uriel.
é a boda dos irmãos que estão aqui casados. Jesus, ele quer multiplicar o vinho na vida de vocês. Não deixem que o amor, sabe por quê? A gente tem que pensar na nossa vida assim, ó. Eu não vou perguntar isso porque eu não lembro, não vou perguntar, mas tem que ser assim. Nosso casamento todos os dias tem que ser o dia do primeiro beijo. Eu não lembro, mas vou botar isso aqui agora pra gente. Que homem assim não lembra. Mas o nosso casamento todos os dias é o dia do primeiro beijo. Que já foi, Bruna? Não lembra aí, Bruna? Todos os dias tem que ser assim. Se você levanta, querido, e eu estava dizendo, a gente estava ministrando na semana passada, a primazia da nossa vida é, o que é que a Bíblia diz? Buscar primeiro o reino de Deus. E a sua? E as demais coisas? Essa ordem cronológica é o seguinte, querido. Se acordou de manhã, a primeira coisa é buscar o Senhor. Ainda que você está ali, ó, de olho fechado, você já está buscando o Senhor. Qual é a segunda coisa do dia para você que é casado? Olhar para o seu esposo, está na cama, olhar para o seu esposo, está na cama e falar assim: Deus, obrigado por esta mulher que o Senhor colocou na minha vida. Senhor, obrigado por este homem que o Senhor colocou na minha vida. Ainda que ontem de noite eu tenha discutido o relacionamento à velha DR, mas agradeça a Deus por aquele homem, porque Deus preparou para você. A gente está entrando, querido, no relacionamento cristão convencional. A gente não está entrando sobre o relacionamento que subjuga, um relacionamento que trata com propriedade. Isso aí já é uma patologia, que é outro ramo de estudo. A gente está falando sobre um relacionamento. E quando você viu seu namorado, que o seu coração palpitou, a mão tremeu e falou: Jesus, será que é essa, meu Deus do céu? Né? Já passou por isso, Lucas? Já passado. Eu passei. E na minha vida, eu vou dar um testemunho aqui, na minha vida, minha esposa ela foi essencial. Digo a vocês, não estaria aqui hoje se não fosse a minha esposa. Ah, mas foi Jesus que ele salvou, foi. Mas Jesus usou ela para completar a obra. Tem que pensar assim: Jesus usou ela para completar a obra. Sabe por quê, queridos? Passei um tempo espiritualmente derrotado. Por conta de quê? Das minhas próprias escolhas. Por conta de quê? A minha falta de busca ao Senhor. E aí, quando eu vi que nada estava mais certo, que aqueles relacionamentos sem compromisso não estavam, até o relacionamento que durou, mas não teve propósito, eu falei assim: Senhor, é o seguinte, o Senhor não me chamou para estar assim espiritual, dessa forma decaída. Não quero nem beijar na boca com ninguém. 2 anos. Bebê lá, ó. Nada. 2 anos. E orando para que o Senhor colocasse uma pessoa na minha vida. Coloca aqui, Cris. E quando coloca, o que eu falo? Senhor, essa daí é muito crente. Mulher todo dia 5 horas da manhã está na igreja orando. Conhece a Bíblia de cabo a rabo, essa daí não olha. Bota uma menos crente aí, meu Deus. É essa mesmo. Vai começar logo, ó, pela alta performance, para você chegar na alta performance com ela. E ela ministrou na minha vida. Quantas e quantas noites eu chorei no colo de Cristo, sobre os problemas que tinha com meu pai e minha mãe. Eu ia lá para chorar, chorava de molhar a saia. E ela passava e falou: Jesus, vai mudar? Eu falei: será que muda? Ela vai mudar em nome de Jesus? Será que muda? Vai mudar em nome de Jesus? E eu estava agradecendo porque eu tinha um problema, querido, no relacionamento de meu pai e minha mãe. E aí, jovens, papai e mamãe é a faculdade de nossas vidas, viu? No relacionamento de pai e mãe tem muita coisa boa para a gente aperfeiçoar. E o ruim, esqueça. Não aplique na sua vida. Não olhe os erros de seu pai e sua mãe e não queira, às vezes, se meter, porque é o relacionamento de seu pai e sua mãe. Mas tenha o relacionamento dele como exemplo, uma universidade da minha vida. E eu tive muitas coisas ruins, sim, e nada disso eu aplico na minha vida hoje, graças a Deus. E a minha esposa, queridos, como inflamada e cheia de vinho para poder me dar amor, ela foi o instrumento de Deus para poder restaurar a minha vida espiritual. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje por conta dela. Então, aprendi muito com ela, Deus usou muito. E aí vem a questão: maridos, não ache que a sua esposa ela não pode optar na sua vida espiritual, ela pode, porque Deus está usando ela, como pode usar até um filho. Esposas, não ache que o seu esposo não vai optar na sua vida espiritual, porque a Bíblia diz que o marido é a cabeça da casa em relação ao controle espiritual, em questão do zelo e o cuidado que tem com a esposa. Quando a Bíblia fala que a mulher é submissa, tem essa palavra de submissão que não é escravidão, mas é aquela fiel ajudadora que faz com que o homem que está caído espiritualmente, ele possa se reerguer. Ou seja, através da minha esposa, Jesus encheu as minhas talhas com vinho novo. Eu pude ser preenchido de forma espiritual. Então, essa passagem, querida, ela é muito rica em relação. Qual é o cunho principal dela? Jesus está dizendo que acaba com a antiga aliança e começa-se a nova aliança, que é o simbolismo do vinho novo. Mas, pelo fato de estar dentro do casamento, a gente não pode falar deixar de falar sobre casamento.
E se tem uma coisa boa, vocês que são solteiros, é casar. Casar é bom demais. Ah, mas vocês brigam, não quero nem saber, a briga faz parte. E depois nós acertamos em outro lugar essa questão das divergências bíblicas e vamos parar por aqui. Casar é bom demais. Se eu soubesse que casar era tão bom, eu tinha casado há mais tempo, mais novo. Mas Deus, ele tem um plano e ele tem um tempo para poder realizar em nossa vida. Não quero casar amanhã, com 18 anos, porque eu hoje falo assim, com 18 não caso. Quer casar, sabe como é? Esteja estabilizado profissionalmente e tenha um teto para poder morar. Para casar e morar dentro da casa de manhã, eu não aconselho, mas se você quiser, faça. Nem na casa da minha mãe, nem na casa da minha sogra. Como eu disse a Cris, nem em cima da casa da minha mãe, nem dentro do terreno da sogra. Vamos construir o que é nosso, porque se as panelas cantar lá dentro, ninguém está vendo. E nos apresentamos plenos e serenos na frente de todo mundo. Mas isso não foi. Então, queridos, Deus abençoe a vida de vocês, irmãos United, que Deus continue abençoando poderosamente. E vamos fazer a ciranda da escolha do novo estudo aqui, para poder saber quem é, viu? Depois, irmã Luizinete, como ela já deu o estudo, ela tem prioridade de mandar escolher quem é outra pessoa que vai dar o estudo. Minha irmã, quem a irmã escolher, está escolhido. Se for você, não olhe. Aquele que põe a mão no arado, olha para trás. Então, bora ficar de pé, querido. Vamos louvar mais uma vez? Amados, a bateria. E este culto hoje foi patrocinado pelo celular de Bruna. Está acabando. Vamos para você, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por ter usado a tua filha para trazer com tanta espiritualidade e propriedade, Senhor, este estudo maravilhoso. Mas não poderíamos, Pai, deixar de falar sobre o local onde o Senhor iniciou os seus milagres, que foi o casamento. Pai, família é um projeto de Deus, algo que foi constituído nos céus, e temos aqui hoje o exemplo disso. O nosso casamento, ele é uma bênção. Os nossos filhos são a herança do Senhor. Obrigado, meu Deus, por estes casais que aqui estão. Os futuros casais que estão para se formar nesta casa. Aos nossos irmãos que estão em casa, sejam os solteiros ou os casados. O Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Inclusive, trouxe mais vinho ao meu coração. Porque quando eu ouço isso, Pai, eu fico regozijado pela pessoa que o Senhor colocou do meu lado, minha esposa. Eu fico agradecido pelos meus filhos. E, Pai, com um coração transbordante quando eu vejo também relacionamentos que aqui estão. Ainda, Pai, que os nossos relacionamentos não sejam perfeitos, porque nós, como homens, somos imperfeitos, e dois imperfeitos unidos. Mas quando colocamos o Senhor, que é o perfeito, o Santo de Israel, no meio do nosso relacionamento, a nossa vitória, ela vem do Senhor. Ainda que tenha adversidade, o Senhor está no centro. Ainda que tenha problemas, o Senhor está no centro. Então, Senhor, não aparte sua potente mão sobre nossas vidas. Derrama sobre a vida dos nossos irmãos que aqui estão e os que estão também através da transmissão poderosamente. Bênçãos sobrenaturais e aguardamos a tua volta para que seja plena a nossa comunhão. É o que nós te agradecemos pelo teu santo nome, Pai. Amém. Vamos lá ainda? Ou vamos embora? Por mim, eu fico aqui até mais tarde. Queridos, vocês que estão aqui estão convidados. Estamos no óleo aqui na unção. Estamos na unção, mas eu quero convidar os irmãos para entrar na carne agora. Não, a gente não vai pecar não, irmão, porque a gente vai fazer um churrasco agora, viu? Só vai comer quem está aqui. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Tchau. Tchau, tchau. Hã? Vou levar carne para vocês aí. Tchau, querido. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém. Amém, Fábio. Boa noite a todos.
Vamos marcar uma próxima aí, a gente vai lá para Rafael Jambeiro, a gente come lá.